Seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração. Estamos iniciando mais uma semana que o Senhor nos dá para entender o propósito dEle, para viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Hoje no quadro E Se Fosse Você, você vai ouvir uma história de vida, uma história de milagre. Um milagre na vida do pequeno Daniel. Você vai entender que quando Deus determina uma história de sucesso, uma história de vitória, não importa o que acontecer, o final é a vitória com Cristo Jesus. Você vai conhecer a história do Daniel, da Cristina, do Eduardo, seus pais, algo muito especial que Deus fez e continua fazendo. Então esse é o quadro de hoje, E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. O quadro E Se Fosse Você de hoje realmente vai tocar o seu coração, vai fortalecer a sua fé e vai te impulsionar a crer a despeito de todas as adversidades. Para contar essa história, eu tenho aqui a minha querida amiga Cristina, Eduardo. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, Mônica. Bom dia a você que está nos assistindo. Que a grandeza de Deus, o poder de Deus possa invadir a sua vida. Amém. Bom dia também, Eduardo. Bom dia, Mônica. Que a nossa história possa comover, possa ministrar nas suas vidas, porque o que a gente tem para repartir é de Deus, é o que Deus tem trabalhado em nossas vidas. Glória a Deus. E realmente daqui a pouco a gente vai trazer o Daniel aqui para contar toda essa história, né? Mas vamos começar lá. Vocês são casados há quantos anos já? Nós somos casados há 7 anos. 7 anos casados, Isso. Né? E foi todo um processo para como é que foi. É claro que a gente não vai poder contar tudo, mas o desejo, como é que nasceu o desejo então de vocês terem um filho e como é que procedeu isso? Então, Mônica, eu e o Eduardo, nós sempre fomos muito assim focados na questão de estabilidade financeira. Então, sempre muito focados no profissional. E nós começamos a entender, Deus ministrou no nosso coração, que em algum momento a questão de filho a gente não conversava sobre isso no nosso relacionamento. Nós começamos a entender que a causa de tudo isso é porque, como nós viemos de contexto de pais separados, tinha conflitos, tinha algumas lacunas que ficaram mal resolvidas dentro da nossa identidade. Então, por isso que nós não conversávamos sobre isso. E chegou num momento na nossa vida que nós pedimos assim para que Deus viesse alinhar a nossa vida, de corpo e alma, assim, né? Que Deus pudesse realmente transformar. E daí começou a vir esse desejo da paternidade que foi gerado a partir que nós começamos a ministrar discipulado no Toque Vidas para as crianças que faz parte ali do Ministério Social do MEVAN. E ali foi um momento assim que Deus usou para realmente mexer no nosso íntimo. Mexer na estrutura de vocês no tocante a serem pais, né? Isso. Verdade. E lá Deus começou a ministrar e veio o desejo de gerar filhos. E naquele momento nós começamos a orar e nós sentamos para conversar e entendemos que a gente teria que tomar alguns posicionamentos. E um deles, assim, foi a minha questão profissional. Naquele ano, então, eu decidi me desligar Que foi no ano de 2012. 2012, né? Eu decidi, então, me desligar do ramo profissional para que eu pudesse realmente exercer o meu ministério como mulher na minha casa, dar mais atenção para o meu marido, me preparar para a gestação. E também era importante, né, Eduardo, que você entendesse esse processo e liberasse e abençoasse a tua esposa para estar em casa, né? É verdade. Essa questão de filhos foi mais difícil para mim. Deus levou a gente a ministrar no Toque Vidas, começar a lidar com crianças para poder gerar isso. Mexer com o teu coração mesmo, mexer né? isso. E foi um processo de um ano que a gente, durante 2012 todo, a gente trabalhou no Toque Vidas, podendo ali Deus trabalhar. E a gente ali ministrava, era sobre milagre, não sabendo que Deus iria... O que vocês iam viver, né? Trabalhar em nossas vidas. Que maravilha, gente. Quando nós nos posicionamos na questão de eu parar, trabalhar profissionalmente, foi um processo, porque eu me preparei para isso, eu estudei, tinha toda a carreira que nós chamamos, né, profissionalmente, e também tem a questão financeira, que hoje é algo que pesa. E naquele momento nós entendimos que nós precisávamos então tomar um posicionamento, e foi isso que nós fizemos, nos posicionamos.
Em 2 meses de tentativa, eu acabei ficando grávida. E foi um momento assim, de muita alegria, né? Foi super rápido. Com 7 anos de casamento, foi rápido. Foi bem rápido e nós, assim, vibramos muito porque nós entendíamos o momento que nós estávamos vivendo. E daí, nesse meio tempo, nós começamos a fazer curso de paz, com essa preocupação de dar um como melhor, que receber o nosso filho dentro da palavra, já que nós entendíamos que nós precisávamos de ajuda para poder realmente criar o nosso filho com destino. E nesse processo de estar fazendo o curso de paz foi bom, porque a gente voltou na nossa infância, na nossa vida, e Deus começou a ministrar. Podia fechar essas brechas, aquilo que feria vocês. Isso. E aí, então, começou aquilo que você falou. Vocês trabalharam aquele ano todo com crianças, ministrando sobre milagre. Isso. Mal sabiam vocês que estavam sendo forjados para viver uma situação de milagre, aonde começou com 20, eu até anotei aqui, com um pouquinho menos ali, com o tempo você começou a saber que tinha uma dificuldade na tua gravidez, né? E até a gente tem uma foto que daqui a pouquinho nós vamos mostrar, que eu achei muito interessante, que eu quero que você comente ela. Então, qual foi o primeiro diagnóstico que você teve na tua gravidez e que já deixou vocês em alerta? Então, foi tudo muito rápido quando aconteceu a gestação, ela corria tudo certinho, o pré-natal estava sendo feito, e eu acordei, quando eu estava com 23 semanas, eu acordei pela manhã com sangramento. Daí fui pro hospital. 23 semanas, 23 semanas. Quando eu cheguei na maternidade, a médica que me avaliou, ela diagnosticou que eu estava com 5 dedos de dilatação. Que é uma foto que a gente tem aí, né? Se o Dolásio puder mostrar pra gente, aonde dá pra ver bem ali. Pode ir contando pra gente enquanto eles vão vendo ali. Então, ali naquela foto foi quando eu cheguei no hospital, a médica me avaliou e ela constatou que eu estava com 5 dedos de dilatação, que o Daniel iria nascer. Mas como dentro da gestacional de 23 semanas não teria como o Daniel sobreviver. Então ele que é essa foto aí, né? Então ali, né, tá aparecendo bem como que aconteceu. E aquele pontinho lá que você falou que era o pé do Daniel. O pezinho do Daniel. Aquela parte branquinha ali. A parte mais escura é a bolsa. É o pé do Daniel. A parte mais escura é a bolsa e ali onde tem aquele branquinho é o pé do Daniel. E ali você estava com 23 semanas 23 semanas. 23 primeiro semanas, dia de 23 semanas. E pouco tempo depois, aí começou o processo que ele nasceu. Isso. Daí a médica me chamou, né? Falou que, infelizmente, o Daniel teria que ir a óbito, iria nascer. E daí ela me falou, eu vou ter que chamar teu esposo. Daí o Eduardo veio, a médica repetiu o mesmo diagnóstico. E daí o Eduardo olhou para ela e falou, doutora, mas não tem nada que a gente possa fazer para que a gente tente salvar a vida do nosso filho? Ela falou, olha, existe um procedimento, só que ele é feito somente até 12 semanas, a sua esposa já está em 23, então é 0,5% de chance de o Daniel sobreviver no meio dessa cirurgia e todos os riscos para sua esposa, porque contraindo infecção, que provavelmente é o que acontece, ela fica estéril. Então, eu vou deixar vocês decidirem. Daí ela saiu, né? Então, ali vocês tinham duas decisões muito difíceis, porque era a vida do teu filho, né, Eduardo? Sim. E a vida da tua esposa. E como é que ficou o teu coração nesse momento? Foi difícil, mas eu tinha fé, eu tinha certeza que o Daniel ia resistir e que tudo isso era um propósito, era um trabalhar de Deus na nossa vida. E eu foquei nisso e confiei em Deus e conversei com minha esposa, o que ela pensava dessa situação. E para ela falou, olha, né, se você continuar me amando, porque o risco era ela ficar estéril. Sim. Então, se você continuar me amando, eu quero tentar essa gravidez. Eu falei, não, e Deus vai nos dar vitória. Isso uniu muito mais vocês naquele momento, chegou na hora, assim, a cena foi, né? Eu tava deitada, ele do meu lado, daí a gente segurou nossas mãos, assim, né? E daí eu falei, amor, se eu tentar essa cirurgia e eu ficar estéril, muda alguma coisa isso no nosso relacionamento? Ele falou, não, porque o Daniel é o nosso milagre e ele vai sobreviver. Então, naquele momento, era a decisão mais difícil da nossa vida, porque nós nos preparamos para aquilo. Foi uma mudança radical na nossa vida. E quando chegou no momento ali, em 1 hora, a médica mandou determinar, né, o que nós iríamos fazer. Então, daí eu fiquei no hospital, foi feita a cirurgia de emergência no dia, e fiquei, então, acamada 7 dias no hospital. Então, eu não podia se mexer, fiquei, né? Total repouso. Total repouso.
E depois de 7 dias, então, ela me deu alta. Eu fui pra casa e eu tinha que ficar acamada até as 40 semanas. Eu tava em 23 ainda. E eu tava em 24, porque eu fiquei 7 dias. Daí cheguei ao meio-dia em casa. Quando chegou 4 horas da tarde, eu já comecei a sentir um desconforto, uma cólica. Eu já comecei a ter as contrações do parto. Sim. Daí, à noite, final de tarde, eu fui pra maternidade. O médico que me avaliou, que era o plantonista, falou que eu tava com 7 dias de dilatação, que o Daniel iria nascer e que, como o batimento cardíaco dele estava baixo, pelas complicações ele iria a óbito. Então ele nasceu num parto, ou eles fizeram uma cesárea dali, tiraram ele, nasceu de parto normal Foi mesmo? cesárea porque ele estava sentado. Sim, claro. Então foi feito a cesárea. E se fosse fazer o normal, na hora de puxar, ele não iria resistir. Certeza. E ele nasceu, eu até anotei aqui, nasceu com 655 gramas. 655 gramas, 30 centímetros. E quando os médicos tiraram o Daniel, o Eduardo estava lá comigo. E o Daniel não chorou, né? Porque o pulmão dele não estava nem formado. É esse detalhe que eu quero que você conte pra gente, né? Tá. Porque ele tinha alguns órgãos, no próximo bloco a gente vai continuar contando isso, ele tinha alguns órgãos que ainda não estavam formados e que são órgãos vitais. O que mostra pra gente que o Daniel, ele é simplesmente, unicamente, puramente um milagre de Deus, né? Fala sobre esses órgãos pra nós. Com certeza. O Daniel, quando ele nasceu, logo o Eduardo apresentou ele ao Senhor, eu vi o Daniel e os médicos falaram, tem horas de vida. Porque o pulmão, eles bateram as radiografias, o pulmão era oco, né? Tinha toda a estrutura por fora, mas dentro não existia pulmão. E o coração também estava em formação. Ele tinha que... Alguns procedimentos do coração tinham que ter acabado de formar e não tinha acontecido isso. Então, o coração... Os dois órgãos mais vitais para sobrevivência estavam em formação ainda, né? Estavam em formação. Completa mão de Deus. Ele era totalmente prematuro, né? E esses órgãos não existiam ainda, estavam querendo se formar. Mas ele todo era prematuro. Estava bem complicada a situação dele, né? A gente estava crendo que Deus ia nos conceder a vitória. Então a gente imagina, porque a gente tem... Olha lá a fotinho dele, que coisa mais fofa, gente. E ele era uma criancinha desse tamanho. E você trouxe uma coisinha muito interessante para mostrar pra gente, que é a toquinha dele, Trouxe. né? Gente, olha só, para vocês terem uma ideia aqui, olha o tamanho da toquinha do Daniel. Olha só, olha aqui, gente. Tamanho da toquinha. Isso aqui era a cabeça do Daniel. A cabeça dele. Né? Imagina, cabe na ponta da minha mão aqui. Eu acho que nem as minhas bonecas que eu tinha. Sim, tinha toquinha tão pequenininha. fazer. Ele era o bonequinho de vocês, né, gente? Meu Deus, que coisa mais linda. E continua contando pra nós como é que foi esse processo aí. Então foi assim, e daí o médico nos chamou e falou, olha, a medicina hoje não tem recurso pro Daniel. Infelizmente, não se apegue, né? Não tem como ele se desenvolver fora do útero. Máximo 3 dias de vida, não vai chegar a muito tempo. E infelizmente é isso, era isso que os médicos diziam. Eles deram um checkmate ali e todo desafio, mas existia toda a mão de Deus por trás disso, que a gente vai continuar contando no próximo bloco, né? Então, meus queridos, eu, se fosse você, não saía daí, porque você vai ver o Daniel aqui. O Daniel tá com 6 meses agora? 6 meses de vida, mais 3 meses pela idade, né, de crescimento, a idade corrigida dele, 3 meses. E você vai poder ver o Daniel, esse pequenininho aqui, ó, que usou essa touquinha desse tamanhinho, um milagre da vida. Então, não saia daí, é só um minutinho, Devocional Intimidade já volta.